Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Rede Verdade, nessa contagem regressiva para mais um debate entre os candidatos ao governo da Paraíba aqui no Sistema Arapuã. Desta vez é a hora do rádio, vai ser na rádio, nas emissoras, na Rede Arapuã de rádios, um confronto entre os candidatos ao governo da Paraíba, inclusive o primeiro confronto da campanha propriamente dita, porque a campanha começa amanhã, o primeiro debate no rádio com a regra aí em que os candidatos vão se confrontar diretamente, todos eles. Dessa vez não tem essa história de, olha, talvez um candidato não consiga perguntar a outro, não. Todos eles vão ter que passar esse confronto aí entre eles próprios para a gente acompanhar tudo aqui, argumento e proposta. Bom, por falar em calendário eleitoral, hoje termina o prazo para os candidatos apresentarem aí suas candidaturas, para registrarem suas candidaturas, a fim da Justiça Eleitoral poder apreciar e julgar cada uma delas. Essa notícia que Napoleão traz lá de Brasília e além de outras novidades da capital federal. Napoleão, muito boa tarde, é com você. Cumprimentar a você, Luiz, ao nosso telespectador, prazer enorme falar contigo nesta tarde, aqui direto de Brasília, iniciando a nossa semana de cobertura na capital brasileira, Congresso Nacional, para atualizar o nosso telespectador com a pauta dos principais temas que a gente vai estar acompanhando nesta semana. E nesta segunda-feira de notícias, nossa reportagem em Brasília, acompanhando a movimentação do Tribunal Superior Eleitoral. E termina hoje o prazo para os partidos políticos, federações e coligações partidárias darem entrada no chamado registro de candidatura a presidente e vice da República, governadores e vice, senadores, deputados federais, estaduais ou distritais. Os nomes enviados à Justiça Eleitoral, se aprovados, estarão nas urnas eletrônicas em 2 de outubro para a escolha popular. A legislação eleitoral prevê que no mínimo 30% dessas candidaturas que terão prazo final de registro no dia de hoje deverão ser preenchidas por mulheres. De acordo com informações do TSE, depois de verificados os dados dos processos, a Secretaria Judiciária do respectivo tribunal publica imediatamente no Diário da Justiça Eletrônico o edital contendo o pedido de registro de candidaturas e dando ciência aos interessados. A partir de amanhã, também com esse pedido de registro, poderão acontecer as chamadas impugnações, através de pedidos de partidos ou de interessados nesse pedido de impugnação. É importante destacar que com esse registro, abre-se também o pedido de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ, da campanha, e ainda a definição do nome do candidato que vai constar na urna em 2 de outubro. São essas as informações nesta segunda-feira de notícias de Brasília. Para o Rede Verdade, Napoleão de Castro. Ok, está aí o calendário da campanha eleitoral que começa amanhã. E começa, infelizmente, com algo que a gente não consegue desassociar das campanhas eleitorais, que é a famosa mentira. São as famosas fake news que não deveriam constar e fazer parte das disputas eleitorais, mas infelizmente ainda fazem. E apesar de todo o esforço que é feito a partir da Justiça Eleitoral e também de projetos jornalísticos, como é esse que você vai conhecer agora, que está sendo idealizado e coordenado pelo professor universitário de jornalismo, Ítalo Romani. Professor Ítalo, muito boa tarde, obrigado pela sua participação aqui no Rede Verdade. Que projeto é esse de checagem de notícias e por que ele é tão importante, especialmente numa campanha eleitoral? Oi, Luiz, boa tarde a todos os telespectadores. Esse é um projeto assim, que estreou há 15 dias, mas ele vem sendo idealizado pelo menos há 2 anos, né, que é uma agência de checagem, que aqui na Paraíba é algo ainda muito novo, mas já desde 2014 ou 2015, né, já existem algumas agências de checagem, né, como a Luta, os Fatos, em que a ideia é checar os discursos de autoridades, de candidatos, né, para saber o que eles estão falando condizem ou não com a realidade. Então, a agência de checagem, ela funciona no seguinte: a gente acompanha as sabatinas, as entrevistas dos candidatos, especificamente os candidatos a governador da Paraíba, e frases
em que tenham contextos, fatos e dados que podem ser comprovados através de dados públicos. Isso é muito importante, porque opiniões e previsões a gente não consegue checar. Então, a partir dos discursos, buscamos os dados públicos que estão disponíveis para qualquer cidadão, e a gente formata um texto a partir de algumas etiquetas. A informação ela pode ser falsa, pode ser verdadeira, ou às vezes tem alguma informação que é até verdadeira, mas aí o candidato ele omite um contexto, e esse contexto é fundamental para entender aquela fala. Então, apartidarismo e transparência são duas palavras muito importantes para o nosso trabalho. Ô, Ítalo, e é interessante esse projeto, porque a gente faz debates aqui e escuta muito dos telespectadores ou dos ouvintes dizendo assim, quando termina o debate, a pergunta que eu mais escuto é assim: como você aguentou ouvir por tanto tempo tantas mentiras? Naturalmente tem ali suas paixões políticas, mas filtrando as paixões políticas, muita gente pergunta assim, olha, como é que você aguentou ali ouvir tanta mentira? Por que antes de eu perguntar especificamente, por que é que os políticos e os candidatos ainda recorrem, se não uma mentira tão violenta, tão grosseira, mas ainda recorrem ali a alguns dados que eles acham que conseguem fazer passar na cabeça do telespectador, do ouvinte, do eleitor, que eles vão engolir de alguma forma? Luiz, eu acredito assim, a gente está acostumado, né, nessas entrevistas, nessas sabatinas, debates, os candidatos falarem números, falarem coisas e ficar por isso, né? A gente não tinha esse trabalho anteriormente de fazer esse tipo de checagem. Tem coisas que a gente sabia que era um erro, né? Que o candidato que ele estava falando não condizia com a realidade, mas ficava por aí. Então, assim, a ideia de criar essa agência é justamente nesse momento, que eu acho que é uma das eleições mais importantes que temos, de ajudar a dar transparência, para que o candidato, quando ele vá para um debate, vá para uma sabatina, ele mostre os dados e mostre também as fontes dos quais ele está tirando dados. Né? Porque é muito fácil você jogar um número assim e a população receber aquilo e de onde ele tirou aquele dado. Então, assim, nós não somos, é importante falar isso, nós não somos donos da verdade. Nossa intenção não é essa. Nossa intenção é ajudar a dar transparência a esse debate público. Então, se o candidato ele omite ou se ele está errando, a nossa intenção aqui é fazer com que ele repense essas informações e ajude a dar transparência. Até porque o cargo de governador é o mais importante aqui do Estado, então não é qualquer pessoa que pode, obviamente, ocupá-lo. Então, se uma pessoa omite dados ou erra dados, imagine ele ou ela, né, no cargo quando assumir, né, sendo eleito. Então é nesse sentido mesmo, dar transparência aos números e aos dados. E a gente já está sabendo que vocês estão acompanhando os debates e acompanharam o debate aqui da TV Arapuã, com os 7 candidatos aí ao governo, 6 candidatos e uma candidata ao governo do Estado. Mentiram muito, Ítalo? A gente já vem acompanhando, né, a debate de algumas emissoras, de alguns projetos. Enfim, nós temos erros aí de candidatos. É importante mencionar assim, que a gente utiliza a terminologia erro porque acreditamos, né, que os candidatos ali, por algum equívoco, erraram no primeiro momento, obviamente. Mas sim, houve muitos erros de todos os candidatos, mas também é importante mencionar que houve muitos acertos. Então, particularmente, nós aqui ficamos muito contentes também. Mas você poderia, por exemplo, porque... assim, nos debates da TV Arapuã, ou então até agora do que vocês escolheram, você consegue fazer aí, pelo menos dos 5 candidatos que têm representação no Congresso, conseguiria fazer ali uma ilustração, pelo menos um exemplo de cada um? Tá. Lá no site nosso, né, bodefatos.jornalismo, né, jor.br, né, você vai poder ler com mais tranquilidade, porque lá tem os hiperlinks, então tem as fontes, né? Mas assim, a gente pode pegar alguns, né, do último debate, né, que teve do Arapuã, né, e de outra emissora, né? Por exemplo, vou seguir aqui por uma questão de ordem alfabética, né? Perfeito, até para dar uma equidade aqui aos candidatos, né? Teve uma fala da candidata do PSOL, a Dijane Simplício, né? Que ela, em direção ao Veneziano Vital, o candidato Veneziano Vital,
disse que ele, na época que era deputado federal, tinha, né, votado a favor da PEC 241, que é conhecida como a PEC do teto dos gastos públicos. Na verdade, o veneziano, na época, ele não participou da votação porque ele estava de licença, isso em 2016, quando ele foi candidato à prefeitura de Campina Grande. Seguindo aqui, o candidato João Azevedo, ele falou que o Estado, né, na gestão dele, obteve o 3º lugar em transparência pública. E segundo algumas instituições de credibilidade, como a Controladoria Geral da União e a Transparência Internacional, com dados mais recentes, mostram uma outra realidade, não um 3º lugar. A CGU, né, nesse mapa que eles realizaram, a Paraíba ocupa a 6ª posição e o da Transparência Internacional ocupa a 11ª. Seguindo a ordem, né, dos 5 candidatos que você me pediu, o Nilvan Ferreira, né, ele falou no debate aí que a Paraíba representava 43% do PIB nacional. Na verdade, as informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram, na verdade, a Paraíba, essa participação do Estado é de 0,9%. Pedro Cunha Lima, ele mencionou, por exemplo, que a Paraíba, né, usando dados também de transparência, que a Paraíba ocupava a 24ª posição, né, num levantamento feito pelo Ministério Público Federal. A informação é até verdadeira, mas ele deixou de mencionar que esses dados são antigos, são de 2016. Então fazia referência a outras gestões. E como eu mencionei ali na fala do João Azevedo, há outros dados mais atualizados que mostram a posição da Paraíba na questão da transparência, que no caso não seriam esses, seriam dados antigos. E veneziano, numa das informações, ele falou que a Paraíba ocupava a 10ª posição, né, no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Na verdade, esses dados são até piores citados pelo candidato. A Paraíba, nos anos iniciais do ensino fundamental, relacionado ao 5º ano, a Paraíba ocupa a 21ª posição. Já nos anos finais, relacionado ao 9º ano, a Paraíba, no caso, ocupa a 22ª posição. Então, assim, são muito bacana. E nesse caso, né? Nesse caso de veneziano, foi um equívoco, porque se ele queria comprometer né, a gestão estadual, ele poderia ter avançado ainda mais para dizer, o índice é até pior. Mas ali é uma questão até da própria equipe fazer a checagem, da equipe do candidato fazer a checagem correta dos dados, né? Muito interessante esse projeto, professor Ítalo, porque até como responsabilidade nossa de jornalistas que temos tempo de fazer a checagem desses dados, porque as pessoas até param para assistir um debate, mas elas não têm tempo de depois ficar apurando, comparando e checando dados e ter isso como responsabilidade também social do jornalista, não é isso? Exatamente, Luiz. Tanto que você, telespectador, né, entrando no site, você vai ver que todo o texto é cheio de perguntas, então você mesmo pode checar a forma que a gente checou aquela frase, né? E é importante mencionar que, sim, podemos cometer erros, então nós temos uma política de correção também aberta, né? Então, transparência, né? Você pode ver toda a metodologia, o financiamento, não temos nenhuma relação com algum candidato ou algum ente, né, de algum órgão, né? Na verdade, foi um financiamento que recebemos, né, de apoio ao jornalismo local, né, como a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Então, tudo isso está transparente no nosso site. Como eu falei, nosso papel aqui não é mostrar, nós não somos donos da verdade, mas sim ajudar no debate público, dando maior transparência. Excelente projeto, professor. Parabéns mesmo para você e toda a equipe. E para a gente fechar nosso bate-papo, para quem quer acompanhar, vamos lá. Olha só a oportunidade que você tem. Se você quer checar o discurso, os números, os dados, os conteúdos, os argumentos que os candidatos estão colocando nas sabatinas, nas entrevistas, nos debates, inclusive aqui, principalmente aqui do Sistema Arapuã, depois de acompanhar, você pode bater tudinho. Diz pra gente aí o endereço correto para quem está interessado em checar se os dados que estão sendo colocados são reais e verdadeiros. Como é que a pessoa faz, professor? O endereço é o bodefatos.jor.br. bodefatos.jor.br. Bom demais. Professor Ítalo, muito obrigado pela sua participação aqui no Rede Verdade. Parabéns aí
pela missão e a essência completa do bom jornalismo e do jornalismo. Muito obrigado. Obrigado, querido. Tá aí. Bom, boa ideia, excelente ideia para a gente ficar acompanhando em tempos de fake news, em tempos de, às vezes, como o professor Ítalo falou, às vezes não é nem a má intenção do candidato, às vezes é de fato um equívoco, ele acha que aquele dado vai chamar a atenção, que aquele dado vai ser impactante na fala dele, arredonda os números, joga lá e quem é que tem tempo, quem é que tem condições de checar isso se é verdade ou não. Fica bonito no discurso, mas fica mentiroso para a realidade e tá aí um projeto como esse para você tirar as dúvidas. Bodefatos.jor, você acompanha aí a apuração desse conteúdo todo. Bom, a gente vai ficando por aqui. A você o nosso abraço, convidando você para meio-dia amanhã, tá ligado na Arapuã FM para acompanhar mais um debate entre os candidatos ao governo da Paraíba. Arapuã Eleições 2022, seu voto em primeiro lugar. Estou por aqui, amanhã, se Deus quiser, a gente tá de volta.